Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês. Bem, ontem o governo estadual fez um novo decreto, né, que fecha o comércio e todas as atividades não essenciais no estado pelos próximos 14 dias. O governo goiano vai seguir uma orientação da Universidade Federal de Goiás, de um estudo da Universidade Federal de Goiás, que apontou que, vamos dizer, citou dessa possibilidade, né? Ficam 2 semanas fechadas, 2 semanas abertas, 2 semanas fechadas, 2 semanas abertas. É aí um isolamento intermitente. Bem, mas isso precisava ser chancelado pelas prefeituras. E a Prefeitura de Goiânia, através do prefeito Iris Rezende, fez isso hoje. Ainda assim, existia uma possibilidade ou uma expectativa de que o futebol na capital fosse mantido como está, ou seja, liberando para que as equipes treinassem. Mas isso não aconteceu. Apesar de esforços de parlamentares aí ligados ao futebol, deputados estaduais, vereadores aqui da capital, isso não aconteceu. Então, a partir de amanhã, os treinos deixam de ser permitidos aqui em Goiânia. Bem, vamos aqui ao que eu penso, né? Porque aqui é um canal essencialmente opinativo, né? Não exclusivamente, mas essencialmente opinativo. Eu vejo muitos outros problemas, né, muitas outras questões à frente do futebol, sabe? Eu não vejo o futebol neste momento do jeito que ele está. Se fosse o futebol com jogos, gente no estádio, aquele grande número de pessoas envolvidas, né, envolvido a cada partida, esse risco evidentemente era muito maior. Mas não é, nós estamos falando de treinamentos. Né, existia a possibilidade da realização de um torneio a partir da segunda quinzena de julho, que já caiu, pelo menos por parte da Federação Goiana de Futebol. O presidente André Pita divulgou ontem, logo após o decreto do governo estadual, de que a federação não iria mais realizar o torneio entre os 4 clubes aqui da capital. E esse torneio dificilmente sairá do papel. Os clubes hoje tentaram, hoje, né, nessa terça-feira que eu estou gravando o vídeo, eles tentaram a possibilidade de realizar o torneio em Aparecida de Goiânia. Por que em Aparecida? Porque Aparecida não adotou o critério do governo estadual. Aparecida, Trindade, são 2 cidades aqui da região metropolitana que não adotaram. Então, eles pensaram na possibilidade de realizar esse torneio no estádio Aníbal Batista de Toledo. Só que o estádio está em reformas e não estará pronto a tempo. E os clubes goianos têm uma outra questão muito mais importante. Na primeira semana do próximo mês, aliás, no segundo final de semana, nos dias 8 e 9, estão previstos os inícios das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Nós temos times aqui na série A e C, Goiás e Atlético na A, Vila Nova na C. A série D ainda não tem uma data para começar, pelo menos uma data de previsão, como é o caso dessas outras 3 competições. Então, eu vejo, e por que eu citava essa questão? Porque para mim o governo goiano, ele faz aquela primeira quarentena e ele obteve resultados com aquela primeira quarentena. Tanto é que a gente pode ver que o estado de Goiás ficou entre os menos afetados durante praticamente todo esse tempo. Agora é que aqui na região metropolitana de Goiânia, assim como na região metropolitana ali do Distrito Federal, de Brasília, né, no entorno do Distrito Federal, o número de casos explodiu. Né, aumentou demais nessas últimas semanas e o risco aumentou muito. Mas nesse período, por que eu cito isso? Eu acho que o governo deixou de fazer questões básicas. Por exemplo, rastrear
os contatos dos contaminados, e eu posso citar porque eu conheço pessoas que pegaram Covid, e pessoas, eu tenho vizinhos meus que estão contaminados nesse momento, inclusive, em que a primeira pessoa foi contaminada e nenhum dos outros foi testado pelo governo. Se eles quiseram um teste, eles foram lá e pagaram um teste. Eu tenho um outro amigo meu de infância, trabalha em uma empresa, em que praticamente 60% dos funcionários estão contaminados. E aí? A empresa continua funcionando normalmente, nenhum dos outros, assim, porque tudo bem, pegou-se, no dia que fez o exame, a empresa detectou isso, mais de 60% estavam contaminados. Mas depois disso, mais nenhum exame foi feito nos demais funcionários, somente nesse dia que deu negativo. E o governo precisava rastrear isso. Os países que foram bem-sucedidos no combate ao coronavírus foram países que investiram em rastrear toda a cadeia de contato, porque aí fica mais fácil você segurar, né, o vírus, evitar que ele se propague tanto. Agora, se você abre a porteira e pronto, pegou, pegou, nem pergunta de onde foi, nada, perde-se, abre-se mão do controle total, aí depois você tem que fechar tudo, como o governo aqui está apontando. Mas eu citava o futebol. Terminais de ônibus é uma situação muito mais complicada do que os treinos de futebol. O acesso como está, especialmente aos mercados, é um acesso em um controle mentiroso, eu diria. É um controle onde as pessoas ficam próximas uma das outras, passam por uma das outras nos corredores, pegam nas mercadorias, os outros pegam também. Então, assim, são uma gama de ações da população, porque a população também tem sua culpa, né? Encontros em distribuidoras, em praças, festas até com artistas renomados, sabe? Parece que todo mundo ligou o senhor e falou, não, isso não vai dar nada não. E agora nós começamos a arcar. Então não vejo razão técnica, e eu não sou técnico, vale lembrar, para fechar o futebol, para não permitir a realização de treinos em um cenário em que outras situações, que até mesmo para um leigo como eu, visivelmente são ações com um poder de disseminação do vírus muito maior do que o futebol. Como eu citei aqui, os terminais de ônibus, as feiras que estão abertas, o trânsito intenso nos mercados. Então, tudo isso são complicadores. E o que eu penso que os clubes goianos precisam fazer, especialmente os goianienses, esses três, Goiás, Vila e Atlético, que já têm o início do, dos campeonatos brasileiros agendados, né? Porque eles não tem como eles ficarem 14 dias parados agora, depois voltar a treinar 2 semanas e começar um campeonato brasileiro. O risco é grandioso. Então, eu acho que está no momento os clubes goianienses tomaram algum certo protagonismo, buscar aquilo que eles acham que é importante, como por exemplo, treinar. Busquem alternativas. O Goiás tem um CT em Aparecida. Vai para lá. Aparecida está liberado, não tem problema nenhum. O Goiás não precisa nem pedir emprestado, é dele. Usa o CT de Aparecida. O Atlético eu sei que já pediu para treinar em Aparecida e Trindade. E que os convites, esse pedido foi muito bem visto pelas duas prefeituras. O Vila também tem que criar alguma alternativa desse jeito, porque não pode também, a pandemia, eu sou alguém que defendi o isolamento social em muitos momentos, sou alguém que critico a população, especialmente aqueles que não tomam cuidado, especialmente aqueles que ficam brincando com essa pandemia. Aqui no meu bairro, que é o Jardim Balneário Minha Ponte, aqui em Goiânia, lugar onde eu fui criado, está alastrado pelo bairro, nos grupos aqui do bairro, todos eles você vê a citação e mais citações de casos, em bairros vizinhos aqui também, o vírus se espalhou, mas ainda assim
Eu acho que o futebol, e aí não é porque eu milito no futebol, porque, por exemplo, quando paralisou, eu fui favorável à paralisação. Na Rádio Bandeirantes eu fui uma das raríssimas vozes que defendeu a paralisação naquele momento, pela questão do risco, mas eu acho que agora não há por que interromper os treinos, porque eu não os vejo como propagador, até porque lá os jogadores fazem exames corriqueiramente, né? Se tem um lugar onde talvez hoje há uma grande segurança é dentro dos clubes. É muito mais seguro hoje dentro dos clubes do que dentro das nossas casas. Então, então mas isso não foi possível, né? Aqui na prefeitura de Goiânia, acho que os clubes precisarão tomar frente das coisas, né? Até porque senão o risco de serem prejudicados no Campeonato Brasileiro é altíssimo. Você entrar em uma competição pesada como um campeonato nacional sem treinar ou com um curto espaço de treino, realmente é muito perigoso. Beleza, gente? Essa é a minha visão sobre este tema. Você também pode ficar mais do que à vontade para comentar aqui no canal, pois isso é sempre muito bem-vindo. Tudo bem? Um abraço a todos vocês. Até a próxima, uma ótima semana e que todos vocês cheguem ao final de semana com saúde e disposição, porque é disso que mais precisamos neste momento. Até mais.